de crente não é crente, né? Tem aquele dia que a gente toma a nossa decisão por si só. E como foi a sua decisão por Cristo? Conte-nos um pouco dessa experiência com Deus aí, em nome de Jesus. Amém, pastor. Eu nasci em um lar cristão, Sim. né? Eu tenho 32 anos e são 32 anos na igreja. Glória a Deus. Cresci e nasci no Evangelho, né? A minha família toda é crente, mas a minha experiência com Deus, para estar aqui hoje, eu só vim ser crente de verdade aos meus 28 anos. Sim. Foi quando Deus ele me levou a um hospício. Sim. E lá dentro eu aprendi o que é realmente ser crente. Ali eu tomei a minha decisão de ser crente, né? Porque nesses 28 anos, hoje eu estou com 32, mas até 28 anos eu não era crente, mesmo estando dentro da igreja. Da igreja, sim. Meu Deus, é forte. É forte. Então, quer dizer, o encontro, Deus preparou um momento, né, na sua vida para marcar um encontro na sua vida. Sim. E esse momento aconteceu e desde então você tem estado louvando a Deus, né? Isso em alguns lugares. Sim. E como tem sido aí esse ministério, como começou isso, né? Assim, essa questão do louvor começou na igreja e depois foram convidando pessoas, outros irmãos foram convidando. Como foi que começou isso? O Senhor me fez muitas promessas. Sim. Ainda no ventre da minha mãe, o Senhor disse que me levaria por muitos lugares. E quando foi com 14 anos, eu ouvi a voz de Deus, né, pela primeira vez, quando Deus tomou uma irmã. Ela veio de São Paulo e ali ela falou. Só que o Senhor ele só começou a cumprir as promessas dele no ano de 2022. Foi quando eu recebi o meu primeiro convite, né, para ir cantar numa igreja aqui no estado. Inclusive, quando eu cheguei nessa igreja, eu disse, não, Jesus, eu acho que eles convidaram outra pessoa. Meu Deus. E assim, erraram o nome, porque... Como foi, né, que souberam? Uma igreja de um porte alto, grande, né? Eu disse, Jesus, não, eu acho que eles convidaram outra pessoa, e erraram. Mas realmente era eu, e foi quando eu comecei a receber o meu primeiro convite. Quando o Senhor ele me fez a promessa, ainda no ventre, mas eu escutei a voz de Deus, a primeira vez falar comigo, foi com 14 anos. E quando tudo começou a acontecer foi no ano de 2022, quando o Senhor me curou da depressão. Sim. Foi quando eu comecei a receber convites. E até hoje, né, venho recebendo, estando cantando por aí nas igrejas e falando o que o Senhor tem feito. Eu confesso que ter ministério não é fácil. Né? Tem momentos que a gente quer parar, tem momentos que a gente diz, Jesus, eu acho que eu não vou suportar. Mas o Senhor, Ele tem segurado nas minhas mãos e eu estou aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Nesses períodos de louvor de 2022 para cá, qual uma experiência assim que eu sei que tem muitas, mas das quais assim, uma das coisas assim que lhe marcou na hora do louvor em alguma igreja, em algum lugar, algo que aconteceu assim que você queira compartilhar para edificar a nossa fé? Eu sei que tem algumas, né? A gente olha 2, 3 experiências, mas aquela experiência que assim, olha, foi tal dia assim, qual foi a experiência que você pode dizer assim, essa me marcou? Eu lembro de uma que aconteceu agora há pouco. Sim. Eu estava passando por uma situação muito difícil financeiramente. E a pregadora que estava, né, que ela veio da Suíça e ela pregou e eu cantei. E ela não sabia, mas um dia antes eu tinha feito uma oração ao Senhor pedindo algo a Ele e eu não tinha condições. E ali o Senhor usou a vida dela. Glória a Deus. Ela ganhou uma oferta. Sim. E nessa oferta justamente era o valor que eu estava precisando para pagar algo. Meu Deus, que bênção. E ela não sabe, mas ela me abençoou de tal forma, porque eu precisava resolver essa questão. Sim. E o Senhor, eu falei com o Senhor um dia e no outro dia, justamente no dia que eu fui cantar e ela foi pregar, o Senhor Glória fez. A Deus. Então, justamente foi na hora do louvor, né? Assim que terminou o louvor, a gente foi para uma pizzaria e ali o Senhor tocou no coração dela quando a gente entrou dentro do carro. Então vale a pena, né? Vale louvar a Deus
Porque mesmo com essa necessidade, você continuou louvando, continuou adorando, e no meio do caminho o Senhor fez o milagre. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus é fiel e supre as nossas necessidades, né? Sim. Davi disse: eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor verdadeiramente chega na hora certa. Mas você falou aí, né, de que passou esse período de encontro com Deus, e agora eu queria saber um pouco desse testemunho, né? Quem está nos ouvindo também, como foi esse testemunho, como surgiu isso, e como é que você pode relatar isso para a gente, para edificar a nossa fé? Quando eu tinha 9 anos de idade, a minha mãe conta que uma psicóloga, ela procurou ela. Sim. Né? Tinha um lugar lá que as crianças faziam biscuit, essas coisas, e eu participava. Sim. E ela disse que essa psicóloga, ela procurou ela e disse que sentiu alguns comportamentos. E eu precisava, né? Ela precisava, no caso, que eu tinha 9 anos de idade. Então, desde os meus 9 anos, eu já apresentava esses tipos de comportamento. Sim. Né? E quando foi um dia, o tempo se passou, cresci, passei pela fase da adolescência, cheguei na minha fase adulta e eu carregava muitos traumas de infância, muitas palavras de maldição, né, que lançaram sobre a minha vida. Sim. E lançaram sobre a vida das minhas irmãs. Sim. E eu fui criada assim, com pais separados. Sim. Quando eu acho que meu pai foi embora de casa, eu acho que eu tinha uns 2 para 3 anos de idade. Então, eu não tive uma infância boa. Sim. Eu cresci um adolescente muito rebelde, com muita mágoa no coração, muita raiva, muito rancor. E o Senhor, ele precisou trabalhar em mim, né, para tirar essas coisas. E ali o tempo se passou, eu casei, tive 4 filhas e fui alimentando muita coisa dentro de mim, muitas pendências, muitas coisas mal resolvidas. Sim. E quando chegou no meu casamento, eu ainda não tinha uma estabilidade assim, emocional boa. E foi quando as coisas começaram a desandar. E eu lembro que uma noite o próprio diabo, ele se apareceu para mim. Meu Deus. E ele disse: tire a vida das suas filhas e depois você tira a sua. E ele me ensinou detalhadamente como fazer. Meu Deus. E naquele momento ali, o Senhor, ele livrou as minhas filhas. Verdade. Não foram uma, não foram 2 vezes, não foram 3 vezes que vinham aqueles pensamentos. E muitas das vezes, quando eu via faca, alguma coisa, eu sentia vontade de fazer mal a elas. E eu falo assim, como é que se diz? Eu falo assim abertamente sobre isso. Sim. Porque eu sei que muitas mães também passam por isso. Sim. Eu sei que muitas mães, muitas pessoas têm passado por essa situação, a qual eu vivi há 5, 6 anos atrás. E eu lembro que eu disse: eu não quero fazer isso com as minhas filhas. Eu ainda tive forças de falar. E quando foi em um certo momento, eu lembro que foi um domingo, não tinha nada para se alimentar na minha casa. O que eu comi naquele dia foi arroz e feijão puro. Não tinha mistura, não tinha nada. O meu esposo, ele ganhava muito pouco mesmo. E não dava para suprir todas as necessidades que a gente precisava. A gente morava de aluguel. E eu lembro que naquele dia foi a gota d'água para mim. Eu fui para um culto de missão, mas eu sempre sentei na frente. E naquele dia pessoas estranharam, porque eu não sentei na frente, eu sentei lá atrás, no último banco. Sim. Mas ali a minha alma já estava pedindo socorro. Eu comecei a emagrecer muito, perdi 30 quilos com a depressão dentro de 1 mês. E eu lembro que eu fui para casa, e quando terminou o culto, eu fui para casa. Quando eu voltei,
Eu cheguei em casa, no caso, as minhas filhas, elas não tinham assim, tomado café ainda. E eu voltei na casa da minha mãe para pegar uma bolacha, né, para pegar alguma coisa para a gente se alimentar, para poder ir dormir. E ali eu demorei um pouco. E quando foi na volta, no retorno, eu tive um pequeno desentendimento com o meu esposo, referente a isso, porque eu tinha deixado uma bebê, né? E ele não se agradou muito, né, do que aconteceu, porque eu demorei, no caso. E quando foi que eu cheguei em casa, ele ficou um pouco chateado, né, porque eu demorei. E ali e por falta de sabedoria minha também, eu não soube usar as palavras certas. E o que foi que aconteceu? Eu ouvi uma voz. E a voz dizia para mim: vai embora. Porque se você for embora de casa, você vai ser mais feliz. E eu disse: então é isso mesmo que eu vou fazer. E sem pensar duas vezes, sem olhar para as minhas filhas, eu fui embora. 1h pouca de casa. Eu fui embora e saí. Na madrugada? Sim, na madrugada. Eu passei por uma ponte, lá onde eu moro, que ali só fica pessoas drogadas. E naquele dia, Deus, ele não fez aquelas pessoas me enxergar. O próprio Deus, ele fez que assim não tivesse ninguém ali naquele momento. Verdade. Lhe escondeu. Sim, e eu passei e fui embora. Cheguei lá no comércio, de Rio Largo. Uma amiga minha, ela vinha chegando, mais um namorado, e me viu. E ali me acolheu na casa dela, entrou em contato com a minha mãe, mas eu estava muito furiosa, estava fora de mim. E quando foi... com pouco tempo, a minha mãe chegou lá, foi me buscar, mas eu não estava bem, mas já tinha perdido o juízo. E foi quando a minha mãe... Eu ainda passei 3 dias fora de casa. E eu lembro que pessoas estavam cuidando de mim, mas também a minha mãe estava dando todo o suporte, porque eu não queria mais entrar dentro de casa. Algo me tomou com muita fúria. E outra coisa aqui que eu também quero relatar, pastor, eu tinha muitas brechas na minha vida que precisavam ser fechadas. Sim. Existia muita legalidade. Sim. Eu dava muita legalidade para o próprio diabo ele agir na minha vida. Sim. Existiam muitas brechas que eu precisava fechar. E eu Verdade. aprendi com Deus que antes de Ele fazer por nós, antes de Ele fazer através de nós, Ele primeiro vai fazer em nós. Em nós. É forte isso. Ele primeiro vai fazer em nós. Ele vai tratar com a gente, ele vai tirar aqueles pedregulhos que não está agradando a ele. Verdade. Para ele começar a cumprir aquilo que ele tem e aquilo que ele já falou. Porque já está pronto. Já está pronto. Tudo aquilo que o Senhor falou ao meu respeito, ao respeito do Senhor, já está pronto. Mas Ele está nos preparando para a gente poder receber. E na minha vida, da forma que eu estava 5, 6 anos atrás, não tinha como eu viver as promessas de Deus. Porque tinha muita brecha na minha vida que precisava ser fechada. E eu dava muita legalidade mesmo. Muita mesmo. E, assim, tem coisas que... Até porque, só um parêntese, nós entendemos pelo reino espiritual que o inimigo só entra quando existem as brechas, né? As legalidades, isso que a irmã está dizendo. Porque tem pessoas que dizem assim, mas isso pode acontecer comigo. Não, se você estiver com as brechas fechadas, é por isso que, como crente, a gente precisa estar revendo a nossa vida, né? Então, isso aí é muito importante que você está dizendo. Por conta dessa legalidade, ele teve acesso. Mas a irmã reconheceu quais eram as legalidades para poder fechar, para que ele não retornasse esse acesso. E louvado seja Deus por isso. Pode continuar. E eu lembro que ali... A minha mãe... Passou os 3 dias. Né? Eu passei os 3 dias fora. E a minha mãe, juntamente com o meu esposo, porque eu jamais posso me esquecer.
Porque se fosse outro homem, ele tinha ido embora de casa. Ele tinha me abandonado, né? Mas ele ficou. E eu acho que foi... Eu acho, não, tenho certeza, foi uma das decisões mais difíceis da vida da minha mãe e do meu esposo, ter que me internar, né, no lugar daquele.